Na videoaula de hoje a gente vai aprender como simular um semáforo de trânsito. Ele vai funcionar num padrão um pouco diferente daquele que você já conhece e a gente vai focar na aula de hoje em como organizar processos simultâneos num Arduino. Então, se vocês já viram o Blinker, vocês vão ver que é muito simples controlar só um componente. Agora a gente vai estar controlando o funcionamento de 3 componentes diferentes. Vamos primeiro dar uma olhada no código. Aqui a gente tem o delay, que é o tempo entre os processos, entre um LED acender e apagar, a gente vai definir como 10.000 milissegundos. Aqui, esses 3 inteiros, eles vão definir as posições dos pinos, então o pino vermelho na posição 10 do Arduino, como vocês devem saber, essa posição digital aqui. O amarelo no 9 e o verde na 8. Na função de setup que define os componentes, a gente vai definir o pino na posição 10 como de saída, na posição 9 também como saída e a posição 8, por fim, também o pino de saída. Já que esses pinos vão ser aqueles que vão avisar quando que o LED deve ficar aceso ou apagado. Na função de loop, que vai ficar repetindo até o nosso processo terminar, a gente vai fazer o seguinte escalonamento. Primeiro a gente vai acender o LED vermelho e vai deixar um tempo. Depois a gente vai acender o amarelo, então os dois vão ficar acesos e vai manter isso por um período de tempo. Depois a gente vai acender o verde e vai apagar tanto o vermelho quanto o amarelo e vai manter nessa situação por um tempo. Depois a gente vai desligar o verde e vai acender o amarelo, também permanecer por um tempo. Depois a gente vai apagar o amarelo e o processo vai recomeçar com o vermelho sendo aceso. Bom, vamos partir para a montagem. Então, nessa montagem, vocês vão precisar de 3 LEDs com cores significativas, então as cores do semáforo, no caso o vermelho, o amarelo e o verde. Resistores, pegue uma resistência bem pequena para poder ficar mais fácil de visualizar o brilho dos LEDs. Alguns jumpers para fazer a conexão, uma plaquinha e o próprio Arduino. Então, para começar a montagem, a gente vai definir o ground primeiramente. Deixa eu tirar isso aqui. A gente vai chegar na posição GND, conectar um cabo e conectar ele em qualquer desses 2 preguinhos. Vamos agora conectar os resistores, sempre lembrando de que esse lado aqui vai ser o que vai no terra. Você pode se orientar pelo tamanho da perninha, mas não é muito recomendável porque pode acontecer do seu LED ele ter sido cortado, como foi o caso desse vermelho aqui, ou ele ter as pernas com tamanho muito semelhantes e ficar difícil. Então, sempre se oriente pela posição do cátodo e do anodo. Bom, vamos conectar ele aqui. O verde, amarelo e o vermelho. Manter eles um pouco afastados um do outro para poder facilitar a visualização. A gente pega os resistores, conecta na posição de onde vai vir o fio terra. Então, essa posição aqui. Essa posição aqui no fio amarelo e no fio vermelho. Ok. E agora a gente vai fazer a conexão com o Arduino. Como a gente definiu os pinos, o vermelho vai estar no 10, então, pino vermelho, saída 10, pino amarelo na saída 9, amarelo aqui, saída 9, e o verde, por fim, na 8. Aqui o verde. A gente conecta ele aqui. Agora a gente vai conectar o Arduino no nosso computador, compilar o programa, verificar se tem algum erro de sintaxe. Tudo correto, a gente conecta ele no computador e envia.
acende o vermelho e espera um tempo. Passado o período de tempo, ele acende o amarelo e vai mantendo esse estado por um tempinho, apaga os dois, acende o verde, vai esperar o mesmo período de tempo anterior. Agora acende o amarelo, apaga o verde, passa um período de tempo, apaga o amarelo, reacende o vermelho. Logo após, os dois vão ficar acesos simultaneamente. Depois os dois vão ser apagados e a gente acende o verde de novo. Isso aí vai se repetir até o Arduino ser desconectado. Bom, o que é importante ficar para a aula de hoje é aprender a organizar os processos no Arduino. Então, como, por exemplo, se você estiver trabalhando com um sensor de temperatura e um sensor de umidade, e você quiser organizar as duas medições para poder exibir para o usuário, por exemplo, você vai precisar saber como organizar as medições. Então, o sensor de temperatura vai precisar medir a temperatura em um certo intervalo de tempo, o sensor de umidade vai precisar medir a umidade em um intervalo de tempo semelhante. Então, é importante que quando você estiver trabalhando com componentes variados no Arduino, você saiba como organizar os processos tanto do ponto de vista eletrônico quanto do ponto de vista temporal. Então, você precisa saber que tal processo não pode acontecer antes do outro, como, por exemplo, processos de escrita e leitura. E também aprender a organizar mesmo o seu código de forma a fazer com que os processos diferentes eles fiquem organizados e seja legível para algum outro programador ou até mesmo para o usuário o que está acontecendo e quando está acontecendo. Bom, acho que da aula de hoje é isso e até a próxima.